Ah, Rani, que grande experiência de trabalho que você teve em Cuba, trabalhando em dois lugares, dois únicos lugares, mas eu vou falar sobre porque é uma experiência mesmo, que seja uma mini experiência. Olá, minha gente, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Rani, uma cubana morando em Brasil e cada dia mais apaixonada por esse país. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que foi minha experiência trabalhando em Cuba. Lembrando que eu vim para cá ainda jovem, então eu não trabalhei muito lá, mas vou contar para vocês em que eu trabalhava lá e como que foi minha experiência. E enquanto isso eu vou preparando a sala de dança, porque hoje tem aula. Eu queria mostrar para vocês também em que eu trabalho aqui no Brasil atualmente, uma das coisas que eu faço. E espero que vocês gostem. Bom, gente, lá em Cuba eu trabalhei em dois lugares. Seria para ser três, só que o terceiro não aconteceu porque, como eu falei para vocês em outros vídeos, durante meu ensino médio eu participei em Olimpíadas de Matemática e eu acabei seguindo o rumo da matemática. Então eu achei isso bem mais interessante do que continuar na contabilidade, que era o que eu estava estudando no ensino médio. Eu fiz um ensino médio como técnico em contabilidade, ou seja, era 4 anos de ensino médio com as matérias de contabilidade embutidas. E no quarto ano eu faria, como se diz aqui no Brasil, aquela experiência que você fica um ano trabalhando na área, aprendendo na prática, né? Aqui seria estágio, eu ficaria um ano estagiando na área. Nesse último ano que eu estaria estagiando em contabilidade, eu dei aula na própria escola que eu tinha me formado em contabilidade. Eu dei aula para o primeiro ano. Bom, e o primeiro que eu vou fazer vai ser limpar a sala de dança, porque é minha rotina de todo dia. Tem que estar tudo muito limpo para as alunas e por uma questão de higiene, lógico, e porque a gente usa o chão da sala para dar aula e não pode ter nenhuma pedrinha, nada, porque elas podem se machucar. E enquanto eu arrumo a sala, vou começar falando para vocês que lá em Cuba meu primeiro trabalho foi inclusive com aula de dança. Eu comecei como professora de dança do ventre. E como que uma professora de dança do ventre acaba dando aulas de lira e coisas de circo? É um mistério. Um mistério que eu sou apaixonada e que bom que deu certo eu tô dando aula disso, porque eu amo dar aula de polidense, de lira, de coisas de circo. Mas minha primeira experiência de trabalho em Cuba foi como professora de dança do ventre, inclusive eu tinha 16 anos. Com 16 anos você não vê o trabalho como algo ruim. Para mim era muito legal poder dar aula de dança e ganhar um dinheirinho, né? E é algo que aqui no Brasil, logicamente, talvez seria criticado, mas começar a dar aula nessa idade ajudou muito minha família e a mim. Então, assim, foi uma experiência que se eu pudesse ter de novo, eu repetiria. E ao mesmo tempo estava aprendendo coisas da dança, que eu sou apaixonada. Então, assim, foi juntar o útil ao agradável, que logicamente nem todo mundo consegue fazer isso. Tem muita criança trabalhando em coisas que não gostaria, não deveria, logicamente, mas para mim foi uma experiência boa. Eu amo deixar essa sala limpinha, gente, limpinha, cheirosa, para as alunas ficarem aconchegantes aqui. Mas vamos lá, como que eu comecei na dança do ventre? Eu tinha 14 anos e uma das minhas colegas de dança me fala: Rani, tem o Centro Árabe, que tal a gente não ir? Porque eu já tô fazendo aula lá tem um ano. Eu acho que você ficaria apaixonada se você conhecesse o lugar. Aí eu fui pro Centro Árabe, que é a União Árabe de Cuba, e lá eu comecei a ter aulas de dança, acho que era toda segunda e quarta, ou quarta e sexta, não me lembro bem porque muitos anos atrás, mas era 2 vezes na semana e eram as 2 vezes mais esperadas por mim. Era muito incrível chegar lá, o ambiente lá, e estar aprendendo algo que para mim era totalmente impossível. Eu não imaginava que isso poderia acontecer, porque minha rotina era escola, casa, então raramente eu tinha essa facilidade de ter cursos extras, era muito difícil. E eu estava muito feliz. Logo com 16 anos eu já comecei a trabalhar. E como que funcionava esse trabalho? Os alunos do Centro Árabe de Cuba faziam coreografias que eram apresentadas em diferentes embaixadas de Cuba, embaixadas árabes, né? Então a gente dançava para a embaixada de Catar, a embaixada do Egito, a embaixada do Líbano, da Síria, vários países, né? Então, basicamente era isso, a gente montava coreografias de danças típicas daquele local e apresentava. E às vezes tinha dias mais livres, onde a gente apresentava a belly dance, que é aquela modalidade que é um pouquinho mais moderna, onde você faz coreografia não necessariamente da cultura de um determinado país, é mais estilo clone, mais assim, e era um pouquinho mais livre e era muito divertido também.
Só que essas embaixadas, elas pagavam a gente pra gente se apresentar. Elas pagavam em torno de $10, $5 ou até $40. E isso era muito, gente, muito para aquela época. Era a maior felicidade voltar para casa e falar: mãe, nesse final de semana eu consegui $10 dançando. E a gente dançava, eram umas 5 ou 6 coreografias que a gente apresentava, porque era um mini espetáculozinho naquela embaixada. E era muito legal porque a gente tinha direito até as comidas daquele local, as comidas que estavam para a festa. E, gente, eu me sentia muito satisfeita de poder conhecer essa variedade de cultura, de poder interagir com pessoas de outros lugares que falavam línguas diferentes. Então, foi uma experiência muito boa e muito enriquecedora para mim. E por aqui continuam os trabalhos, né? Afinal de contas, daqui a 1 hora vai começar as aulas. E a parte mais satisfatória é eu poder soltar a cortina de fiapinhos que eu mesma fiz. Esse é o banheirinho da sala, tá tudo certo, tá tudo limpinho. Oi, essa sou eu. E, gente, eu vou falar de um assunto sério também em relação às minhas aulas, às minhas apresentações de dança lá em Cuba. Porque, né, nem tudo são flores. E eu vou enfatizar no fato do assédio mais uma vez, porque de fato é algo que não se conversa muito em Cuba. E quando você é menor de idade, quando você é uma pessoa muito nova e vai apresentar, sobretudo dança do ventre, e tem pessoas adultas, muitos deles homens, porque a gente apresentava para as embaixadas árabes, então acontecia sim casos de assédio. Eu lembro que uma vez a gente ia dançar no centro árabe e a gente vinha entrando com velas para o palco pelo meio do público, e o público estava dividido em 2 fileiras, né? E aí, dos caras que estava lá, a menina passou, não fui nem eu, foi uma pessoa mais na frente, e ele passou a mão na bunda dela. E ela teve que continuar a apresentar. Ela era menor de idade. E eu lembro que a diretora do local, o pessoal do local falou, depois, né, conversando: mas a gente tem que relevar, porque isso é o trabalho, e eles são de outra cultura. E foi falado isso, gente, um absurdo, mas isso aconteceu. Comigo não chegou a acontecer nenhum caso de assédio, mas talvez eu nem percebi, talvez era outro tipo de assédio, tipos de olhares, mas a gente vive tanto naquele mundo lá, porque em Cuba não se fala muito disso, então é muito comum acontecer. Fora isso, o Centro Árabe de Cuba me fez conhecer Holguín, por exemplo. Eu estive nas Romerias de Maio, que acontecem em Holguín, e é um evento onde é tipo uma feira muito grande e tem várias culturas. Cada embaixada de Cuba, acho que vai lá e leva alguma coisa e vende, e tem várias barraquinhas de produtores cubanos que fazem colar, que fazem, enfim, artesanatos. As Romerias de Maio é o evento mais bonito que eu participei. E tem muita produto árabe. Tinha uns tapetes, lâmpada, muito produto árabe. E é um lugar muito bonito. Então, a gente apresentou. Talvez eu vou passar aqui na tela algumas fotos desse evento. E foi, assim, muito bom, porque a gente recebeu $40. E quando acabou, eles gostaram tanto das nossas apresentações que eles deram mais $40. Então, foram $80 e a gente ficou uma semana lá com todas as coisas pagas, logicamente, porque a gente era menor de idade, não tinha como pagar aquilo, a gente estava trabalhando. E a gente ficou numa casinha que hospedava e a gente almoçava em um restaurante que estava meio que patrocinado, não, que já estava contratado para o grupo árabe. Então foi a experiência mais longa assim, de trabalho que eu tive dentro do Centro Árabe. E o pagamento foi, quando eu cheguei em casa, eu falei: mãe, eu ganhei $80 por ficar uma semana em Holguín, que era dançando e conhecer a cidade. A gente ficou super feliz. E essa é a parte da sala que tem meus certificados, tanto de formação no polidense, como na dança do ventre, como nas artes cênicas. E eu não ia colocar, mas me aconselharam a pôr, porque tem muita gente que não me conhece e é bom saber quem que tá dando aula para elas. E continuam os trabalhos, e esse é meu tapete preferido, gente. Não tem luxo, mas tem Wi-Fi. E esse é nosso porquinho coletivo, porque a gente sonha em poder comprar uma barra de palco para fazer fotos fora do estúdio. Bom, depois eu comecei o ensino médio, e junto com o ensino médio eu continuei apresentando na dança. Então eu não parei, eu fazia as duas coisas. No ensino médio, como eu falei, eu comecei a estudar mais ainda matemática do que no ensino fundamental. Eu estava obcecada, eu gostava demais, eu tinha livros de matemática, eu queria estudar coisas além do meu ano, porque eu gostei muito. E foi por conta da matemática que a minha professora, essa daqui, que eu mostrei em outro vídeo, que é a minha professora que me incentivou muito na área, me falou: Rani, o que você acha de fazer o seu último ano de contabilidade dando aula de matemática? E é uma faculdade onde você vai ter aulas pedagógicas. Então, assim, seria uma boa você fazer o seu estágio aqui na escola dando aulas. Eu estava no 4º ano de contabilidade, eu fiz estágio dando aulas para o 1º ano da própria escola, o 1º ano de contabilidade.
Eu fui remunerada por isso, eu ganhava 200 pesos cubanos, 240 e pouco. Gente, era muito pouco, mas era o que eu ganhava, afinal de contas eu estava estagiando, mas não dava pra nada. Era um dinheiro assim, que eu gastava em lanche, em essas coisas. Eu peguei um pouquinho de ranço, porque eu tinha que dar aulas para adolescentes, então foi uma experiência ruim nesse sentido, eu diria que horrível, porque eu tinha quase a mesma idade deles, e é muito difícil você se impor numa sala de aula já sendo um adulto. Imagina quando você tem a mesma idade das pessoas que você está dando aula. Mas eu passava o conteúdo de uma forma bem didática, eles sempre me falaram isso, então eu sinto que eu gostava de dar aula e por isso eles acabavam gostando quando eu passava o conteúdo. Mas aquela experiência lá dando aula me ajudou aqui quando eu dei aula há um tempo numa escola de reforço aqui no Rio de Janeiro. Então foi uma experiência que valeu pra mim. Aê, e agora sim, terminamos e tá tudo arrumadinho, limpo, brilhoso e iluminado. Só esperar os alunos chegar, que devem estar chegando daqui a pouco. E a salinha ficou assim, esse foi o resultado final. A gente coloca álcool também para manter a higiene, limpar as barras. A sala ficou assim, me falem nos comentários se vocês gostaram. E agora eu vou contar um pouquinho sobre como é conseguir trabalho em Cuba quando você sai do ensino médio. Esse aqui é o expediente que entregam para os alunos que você tem desde o primeiro ano de escola da sua vida. E eles só te entregam quando você termina o ensino médio para você poder levar para a faculdade. Finalizando o curso de contabilidade, eles te entregam esse papel de borda vermelha, que é uma boleta de ubicação laboral. E eles te dão isso para você entregar no sindicato do teu bairro para eles te colocarem em algum trabalho. Eu não entreguei porque saindo do ensino médio eu fui para a faculdade, então eu não queria trabalhar na área. Em Cuba tem muita gente que termina, por exemplo, que terminou junto comigo o ensino médio e que deram aquele papelzinho vermelho para achar uma ubicação laboral e que o governo não ubicou ele, porque no bairro que a pessoa morava não tinha vaga disponível e eles colocam por bairro. Então, quando no teu bairro não tem vaga disponível, eles têm que arrumar em outros bairros que talvez também não estão com vagas disponíveis. Então, como não tem empresas privadas, você não pode simplesmente sair e ter a opção de procurar emprego. Você depende de onde que o governo vai te ubicar, dependendo do que você se formou. Porque, por exemplo, se for uma pessoa que estudou confeiteria ou algo assim, que dá para fazer em casa, a pessoa consegue meio que trabalhar particular, mesmo sendo proibido, dependendo da época que a gente está falando, hoje em dia é mais permitido, mas a pessoa consegue. Mas quando você trabalha na área de contabilidade, você não consegue em Cuba trabalhar de forma particular. Então você depende unicamente do governo, assim como em outras áreas. Então existe em si desemprego, porque o governo não dá abasto de ubicar todas essas pessoas em algum centro de trabalho. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o tratamento. Quando eu dançava, o tratamento era um pouquinho diferente, porque geralmente o pessoal das embaixadas meio que adulava muito a gente, tratava a gente muito bem, até porque a maioria era meninas menor de idade, né? Então o tratamento era diferente, inclusive da própria diretora e professores do Centro Árabe. Mas quando eu estava dando aula de matemática, o tratamento já muda um pouquinho. Porque por mais que o tratamento da minha professora foi muito bom, ela me ajudava, me incentivava muito, os diretores da escola, os outros professores, eles sempre te viam como o aluno que estava dando aula. É um tratamento de militar mesmo, é um tratamento de entrar na sala e falar para a professora que estava me ajudando: você preparou as aulas da Rani? E eu estava lá e não falavam comigo, não davam um bom dia para mim ou boa tarde, que nem davam para os outros professores. Era uma coisa muito rígida mesmo. Então, assim, isso me desmotivava um pouco, mas aí quando chegava a minha professora, tudo ficava bem, porque ela era muito boa gente. Ela me tratava com carinho e me ajudou muito. Em Cuba, quase qualquer tratamento, até se você for comprar uma coisa numa padaria, você quanto cliente, eu não estou dizendo que o cliente é superior à pessoa que está te atendendo, mas pelo menos mesmo nível de complementar, de estar feliz, e não existe isso. Todo atendimento em Cuba é superior ao cliente, todo atendimento do Estado, pelo menos com o cubano, não com o estrangeiro. E finalizando os detalhes aqui na cozinha, que é onde os alunos passam grande parte do tempo também, ou bebendo água, ou fazendo café, ou falando da vida. E, gente, um detalhe, eu não consigo mais abrir o estúdio sem colocar o incenso. Eu acostumei e, sério, depois que limpa, esse cheirinho é maravilhoso. Eu sou viciada em colocar incenso. Chegou, meu bebê. Esse aqui é o Júlio. O Júlio, ele é meu aluno, meu amigo, professor, não necessariamente nessa ordem. E o Júlio, quando eu fiquei internada, ele me ajudou demais aqui para manter o estúdio vivo. Se não fosse por ele, sei lá, a Pulsar talvez não estaria mais aqui. Mas ele continuaria. Sim. Fala alguma coisa, Júlio. Fala para os seguidores, alguma coisa, não sei. Eu nem sei mais o que falar, assim, né? Pergunta de surpresa. Mas é isso, tudo isso
mais um pouco. Então tá. E é isso. Bora. Beijo pros seguidores da Ranita. E é isso. Bora trabalhar, bora. E esses foram os 2 lugares que eu trabalhei em Cuba. Eu posso fazer outro vídeo mais explicativo, contando pra vocês sobre férias, sobre 13º, esses detalhes que tem em Cuba. Talvez eu faça. Mas aqui eu queria mais contar de forma descontraída como foram meus trabalhos em Cuba. Foram esses 2, como apresentava dança e como professora de matemática. Aqui no Brasil eu passei por várias coisas, vários tipos de trabalho. E eu queria falar mais pra frente com vocês sobre isso, mas hoje eu queria mostrar o meu estúdio, que é onde eu dou aula atualmente, que é uma sala pequena, mas que é uma sala que inclusive comporta 4 alunos por aula. Eu tento dar aula de segunda a sábado e as turmas não estão completas, então assim, é uma luta diária. Quando eu fiquei doente, a sala ficou meio que abandonada por 2 meses, e aí graças aos meus alunos, ao Júlio, a Tássia, que se juntaram e falaram, não vamos deixar a salinha morrer, e eles vinham aqui e conseguiram salvar um grupo de alunos que queria continuar dando aula, que queria ajudar, e eles, como eram os alunos que mais tempo tinham comigo, eles conseguiram dar algumas aulas, então assim, graças a eles, a Pulsar continua. É uma salinha bem pequena. Basicamente, o ganho dela é para pagar o aluguel e as contas, mas eu tô super feliz porque depois de passar por muitos trabalhos, aconteceu que eu tô trabalhando numa coisa que eu gosto muito, que é como professora de pole dance. O meu sonho, um dos meus sonhos, é que a salinha cresça. Aqui no bairro não tem outro estúdio de dança, então eu queria que crescesse, que a gente tivesse um estúdio de dança grande mesmo. Mas por enquanto eu tô super feliz de a gente ter isso. E para resumir o vídeo, que eu devo estar mostrando algumas imagens aqui da sala, a sala ficou pronta e os alunos estão chegando. Eu vou mostrar um pouquinho como que é as aulas. Como eu falei pra vocês, eu dou aula de segunda a sábado, por isso eu fico muito cansada. Hoje eu deveria ter ido pra escola de circo, mas eu passei mal de manhã, então não consegui ir. Então hoje foi um dia mais tranquilo dos normais. Normalmente eu tenho que ir pro circo, eu acordo 4 da manhã, chego aqui 3 da tarde, eu tenho que limpar, fazer tudo isso e preparar a sala até às 5 que começam as aulas. Então é bem puxado, mas quando eu vejo meus alunos conseguindo fazer um movimento, uma figura nova na barra, é muito satisfatório. E a relação que a gente tem aqui na Pulsar é uma relação mesmo de família, de amizade. É como eu falei pra vocês, se não fosse por isso, a salinha não estaria aberta. A gente meio que tá empurrando a salinha, ela não tem motor ainda, ela não tá andando sozinha. Mas a gente tá fazendo de tudo pra dar certo, de tudo pra manter. E essas pessoas que vêm aqui receber aula são pessoas que isso mudou o dia a dia delas. A gente dá aula para pessoas que vêm aqui para ajudar na autoestima, para ajudar em questões pessoais, para se desligar um pouco do sufoco do trabalho. A gente tem 3 bolsistas, então são pessoas que amam a dança, mas não teriam como pagar uma escola. Então assim, é um trabalho que me satisfaz demais e que eu sou muito feliz de estar aqui no Brasil. A sala me dá muitas despesas, às vezes eu acho que vai fechar, às vezes eu fico, e se eu adoecer de novo, porque meu MEI tem só 8 meses, então eu não receberia nenhuma ajuda ainda. Eu fico pensando, todo mês eu fico preocupada, mas eu acho que isso é algo que qualquer pessoa que tem que tá trabalhando por conta própria, sofre com essas preocupações. Todo mês a gente faz mágica para se manter em pé. O canal é uma via de ajudar a sala a ficar em pé, são minhas prioridades, se bem que agora minha prioridade é minha saúde, minha mãe vir. Mas poder fazer os vídeos aqui, poder falar, poder dar as aulas, poder apresentar fora da escola, tudo isso vai complementando para o meu foco, que é poder ampliar a escola depois no futuro e eu poder não deixar de dar aula. E para encerrar o vídeo, se eu estivesse em Cuba, eu não poderia ter aberto uma sala de dança como aqui aconteceu, com a ajuda de todo mundo que se juntou, que veio, que trabalhou, que furou, que colocou as barras. Eu tenho um amigo que é ferralheiro e vai vir colocar uma estrutura. Eu tenho um amigo que trabalha com vidraçaria e a gente tinha uma escola antiga. Então, enfim, essa ajuda de doar, de trazer coisas que eu não teria como comprar, ou de ajudar a fazer vaquinha para poder comprar, para montar aquela sala, mesmo com essa ajuda em Cuba eu não teria como fazer. É uma área que não existe, você não pode dar aulas particulares, abrir uma escola de dança, as escolas são todas do estado. Então a escola não teria a minha cara, não teria o meu desenho, as minhas cores, seria de uma forma bem básica estatal e eu só seria contratada como professora. Então eu sou muito feliz de ter meu cantinho com o meu jeitinho de ser, porque essa sala reflete um pouco do que eu sou. Inclusive a logo é uma astronauta fazendo pole dance. É um pouquinho do que passa na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Pode deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem algum assunto específico em algum outro vídeo, algo que eu deixei passar nesse e que é de extrema importância relacionado aos trabalhos em Cuba, que eu vou fazer no próximo vídeo.
E é isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. E um beijo grande. Até o próximo.